Bom dia. Você pode sentar, por favor? Muito obrigado por esse abraço tão acolhedor. Como é especial para mim hoje, nessa manhã, estar aqui juntamente com todos vocês. Eu quero dizer, antes de mais nada, que eu estou muito feliz e eu estou muito impactado pelo amor, pelo acolhimento que eu recebi nessa igreja desde sexta-feira, quando aqui cheguei com minha esposa, a Nath, minha filha Mel, de 4 anos. Não somente impactado pelo amor, acolhimento, por esse calor humano dessa igreja, tão caloroso, também impactado por aquilo que eu vi, por aquilo que eu tenho aprendido e sido inspirado por meio de vocês. Que história, viu? Que igreja, que Deus. Eu celebro a Deus, agradeço a Deus pela vida, pela história dessa igreja incrível. Eu estou saindo daqui realmente muito impactado. Eu quero agradecer ao pastor Manuel, a cada um de vocês por tudo isso. E hoje, pensando no que eu poderia compartilhar com vocês, o que seria importante para pessoas que vivem longe do seu país de origem, o que eu poderia trazer a essas pessoas que vivem em outro contexto. E eu pensei hoje em pregar sobre um imigrante que prosperou numa terra distante, num ambiente hostil, no meio de inúmeros obstáculos e desafios, ele prosperou. Eu gostaria de convidar você a olhar para esse homem, porque nós podemos extrair lições para a nossa vida extremamente importantes. E o tema da mensagem de hoje é Deus vai adiante. Na verdade, esse tema foi o tema de uma série de mensagens na minha igreja 2 meses atrás, onde eu preguei sobre José do Egito. E nessa série de mensagens nós olhamos para cada momento da história de José. No poço, supere a amargura, foi o tema e será o tema de hoje. Segundo tema, nós falamos sobre na casa de Potifar, trabalhe com excelência. Na tentação, cultive integridade. Na prisão, cresça no sofrimento. No palácio, sirva com excelência. Então, assim nós fomos trabalhando a série de mensagens. Hoje eu quero falar sobre esse tema. No poço, supere a amargura. Bom, quem é José? Quem foi José? José, em primeiro lugar, foi um jovem chamado para cumprir um plano maior. Muitas vezes a gente olha para a história de José e os pastores gostam de falar, porque José prosperou e você vai se tornar como José. Mas veja, a história de José não é sobre José. A história de José é sobre um povo. José é uma peça num grande mosaico que Deus está escrevendo, um grande quebra-cabeça, uma grande história que Deus está escrevendo, e Deus chama José a fazer parte da sua história, porque ele tinha um plano não para José, mas especialmente para o seu povo. Eu sempre gosto de dizer que Deus não tem um plano para a sua vida, Deus nos tem para o seu plano. Deus não tem um plano para a nossa vida, Deus nos tem para o seu plano. O plano é dele e para ele. E ele nos convida a fazer parte desse plano. Não é sobre nós, é sobre ele. A história de José não era sobre ele, era sobre quem Deus é. E você vai ver no final dessa mensagem que cada detalhe da história de José aponta para Jesus. Ele é parte de uma família central na história bíblica. José é bisneto de Abraão, uma família muito importante, o pai da fé. Abraão teve um filho chamado Isaac, Isaac teve um filho chamado Jacó, e Jacó, por sua vez, teve ali seus 12 filhos, e um desses filhos foi José, de onde vieram também as 12 tribos de Israel. Uma família muito importante, mas José foi criado em meio a conflitos, ciúme e favoritismo. Por quê? Porque José era o filho favorito de Jacó, já que José foi o primeiro filho que Jacó teve com Raquel. Raquel era a mulher
que José amava. Não sei quem lembra dessa história bíblica, mas Jacó enganou seu irmão Esaú, teve que fugir, e ele chegou numa terra lá de Labão, e ele conheceu Raquel, se apaixonou, ele queria casar com Raquel. Labão então disse assim: não, você vai ter que trabalhar 7 anos, e ele trabalhou, ele estava apaixonado, ele trabalhou 7 anos, e ele disse: aqui, paguei a conta, quero casar. Ele casou. Naquela época a festa durava 7 dias, eles bebiam pra caramba, e Jacó deve ter bebido um pouco além da conta, e ele entrou na tenda lá e teve relações com a sua esposa. Quando ele acordou de manhã, ele viu que não era Raquel, era Lia. Ele tomou um susto. Foi dali que surgiu a ideia do filme Se Beber Não Case, não é? E aí Jacó acordou e correu para Labão e falou: Labão, o que você fez? Você me enganou. E aí Labão falou: olha, eu não podia te casar com Raquel sem antes casar a irmã mais velha. E aí ele teve que trabalhar mais 7 anos, foram 14 anos trabalhando para poder casar com Raquel. Vai ser apaixonado assim na Bíblia, né? 14 anos trabalhando. Ele amava Raquel, só que Raquel não podia ter filhos. Todas as outras mulheres deram filhos, mas Raquel, o primeiro filho Deus abençoou foi José. Então José era o queridinho. Chegava a época do Natal, todos os filhos ganhavam roupas simples, era uma meia, uma cueca ali, mas o José, ele ganhava a túnica da Hugo Boss, né? Então os irmãos começaram a ficar com muita raiva. Sua história é contada em Gênesis 37 a 50. E o que nós vamos ver ali, que um dia José teve um sonho, e nesse sonho José viu lá que os feixes se dobravam diante dele, as estrelas se curvavam diante dele. Ele compartilhou esse sonho com os irmãos. Isso foi aumentando a tensão nessa relação, e essa relação se tornou insuportável, de maneira que a Bíblia diz que os irmãos passaram a odiá-lo profundamente. E pior, diz que além de José contar os sonhos, um dia vocês vão se dobrar diante de mim, era o sonho que Deus tinha dado a ele de fato, mas ele não tinha muita noção. E daí que também veio a expressão lá no Brasil, Joselito, né? Que é quando você é meio sem noção, assim. E os irmãos ficaram loucos com ele, e diz que ele era meio dedo duro. Então ele contava ao pai o que os irmãos faziam. Os irmãos faziam uma porção de coisas erradas. Certa vez, então José foi até o campo. Jacó pediu para ele ir até o campo ver o que os irmãos estavam fazendo. Quando ele chegou lá de longe, os irmãos viram José e falaram assim: lá vem o Joselito. Então vamos acabar com José, vamos matá-lo. E aí um dos irmãos, se não me engano Rubens, disse: não. Ele queria dar um jeito de resgatar o irmão e levar de volta para o pai. Ele disse: não vamos matar, vamos colocar ele no poço e depois a gente devolve. Mas os irmãos fizeram de um jeito lá que eles conseguiram colocar no poço e decidiram vendê-lo como escravo. Então Gênesis 37, 23 e 24 diz assim: quando José chegou, os irmãos lhe arrancaram a linda túnica da Hugo Boss que ele estava usando, o agarraram e o jogaram no poço que estava vazio e sem água. É um jovem de 17 anos mais ou menos. Então seus irmãos o vendem para uma caravana de ismaelitas que estava a caminho do Egito, e nunca mais, durante muitos anos José não vai ver mais seus irmãos, não vai ver mais sua família. Ele está passando por uma situação extremamente traumática. Nosso problema como cristãos é que muitas vezes a gente lê essas histórias bíblicas, e por nós já conhecermos o final da história, a gente acaba não compreendendo o que está se passando de fato no coração, na mente daquelas pessoas, o sofrimento, a angústia. E há um texto importante aqui em Gênesis 42, 21, que diz o seguinte: olha só o que os irmãos falaram muitos anos depois, quando eles percebem o que fizeram com José. Eles dizem: na verdade somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma, quando nos rogava e não lhe acudimos. Você consegue imaginar essa cena? José dentro do poço, desesperado, clamando, angustiado, angústia da alma, uma angústia profunda. Ele está experimentando ali o sentimento de rejeição.
Ele está experimentando ali o sentimento de abandono, de injustiça, de solidão, de medo, um evento extremamente traumático na sua vida, um jovem. Isso poderia ter mudado, alterado a forma dele de se enxergar. Isso poderia ter mudado a relação dele com Deus. Isso poderia ter afetado todo o futuro da vida dele, porque geralmente quando nós vivemos histórias traumáticas, situações traumáticas na nossa vida, isso cria um bloqueio para os relacionamentos, para a vida. Mas é aí que eu quero extrair a primeira lição que nós precisamos trazer para a nossa vida hoje. O problema não é cair no poço. O problema é deixar o poço fazer morada em você. Sabe por quê? Porque é nesse terreno que a amargura quer plantar raízes em nosso coração. É nesse terreno que a amargura cava silenciosamente o poço mais escuro dentro de nós. Tem gente que viveu situações traumáticas, gente que entrou no poço, mas... gente que saiu do poço, mas o poço nunca saiu dela. Gente que carrega a ofensa por anos como troféu. Gente que se tornou especialista em mágoa e fica ruminando tudo aquilo no coração e na mente durante anos. E esse é um problema gigante, porque a amargura é apresentada pela Bíblia como o câncer da alma. Veja quais são alguns dos efeitos da amargura. Hebreus capítulo 12, versículo 15, ele nos diz o seguinte, Hebreus 12 diz: cuidem uns dos outros para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Olha só, em primeiro lugar, 3 efeitos da amargura nesse texto. Primeiro, a amargura nos afasta da graça de Deus. Olha o que o texto diz: cuidem uns dos outros para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Quando nós abrimos o nosso coração para a amargura e cultivamos a amargura no coração, aos poucos vamos deixando de experimentar a graça de Deus na nossa vida, porque por meio do Espírito de Deus que habita em nós, hoje nós experimentamos a graça, a vida emocional de Cristo Jesus está em nós. O fruto do Espírito é amor, alegria, bondade, longanimidade, domínio próprio. Mas quando nós abrimos espaço para a amargura, nós estamos rejeitando essa graça de Deus, calando a ação e o efeito do Espírito de Deus na nossa vida, e nós estamos nos afastando de Deus e dos efeitos do Evangelho na nossa vida. É isso que diz o pastor Tim Keller no livro Perdoar. Ele diz o seguinte: se você crê no Evangelho, que você é salvo pela graça e pelo perdão gratuito de Deus, mas continua rancoroso, isso mostra no mínimo que você está impedindo o efeito real do Evangelho em sua vida, ou está se enganando e talvez não creia no Evangelho de forma alguma. Se você crê no Evangelho, continuando, ele diz o seguinte: de qualquer modo, pode continuar, espiritualmente falando, não perdoar é se colocar em uma prisão. Você está se colocando numa prisão. Jesus Cristo te libertou para uma nova vida, mas você está preso nessa masmorra emocional que está destruindo a sua vida, e não existe nada mais incoerente do que um cristão amargurado. Por quê? Porque a essência do cristianismo é o perdão. Alguém já disse que antes de Deus dizer haja luz, Ele já havia dito haja cruz. Nós somos criados por Deus sobre o perdão. Ele sabia que nós o trairíamos, e ainda assim Ele nos amou e nos perdoou e decidiu entregar o seu único filho por nós naquela cruz. Como nós que recebemos um perdão infinito, imerecido, não somos capazes de oferecer um perdão por algo muito menos ofensivo do que aquilo que nós fizemos contra Deus. Se nós fomos perdoados por algo indesculpável, quem somos nós para não perdoar? Estamos rejeitando a graça de Deus ao não perdoar. Então estamos nos afastando da graça. Hebreus 12:15 continua dizendo, ou antes, Efésios 4 diz o seguinte: acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Olha isso. Às vezes eu ouço pessoas falando assim: tem que tomar cuidado com a Disney, porque a Disney abre brecha espiritual.
Tem que tomar cuidado com o Lilo Stitch, porque o Lilo Stitch abre brecha espiritual. Então agora o maior inimigo do evangelho agora virou o Lilo Stitch. Eu não quero entrar no mérito da questão, mas eu quero dizer que muitas vezes a gente dá ênfase a brechas espirituais que não são tão importantes como, por exemplo, a falta de perdão. A maior brecha espiritual na vida do cristão é a amargura, é a falta de perdão. Se você não perdoa, você escancarou o teu coração, a tua alma ao diabo, porque é justamente ali que ele trabalha. Você está entendendo isso? Você está dando oportunidade, você está abrindo brecha para o diabo guiar tua mente e teu coração ao não perdoar. Segundo lugar, a amargura, ela também nos afasta das outras pessoas, ela destrói os nossos relacionamentos. Ele diz: fiquem atentos para que não bote nenhuma raiz venenosa de amargura, cause perturbação, contaminando muitos. Então a amargura, ela nos distancia das pessoas, ela afeta a nossa visão de Deus, ela afeta a nossa visão de si mesmos, nossa identidade, ela afeta a nossa teologia, ela afeta a nossa identidade e ela afeta as nossas relações. Pessoas feridas ferem. E nós começamos a destruir todas as nossas relações. A amargura vira um terreno fértil para o diabo plantar destruição em tudo e todos. A raiz da amargura cresce em silêncio, mas seus frutos são públicos: reclamação, cinismo, dureza, sarcasmo, orgulho. Você acha que está se protegendo, mas você está se envenenando. Terceiro lugar, a amargura, ela corrói a saúde e o coração. Ela destrói a alma. Então, como disse Hebreus 12:17, continua dando um exemplo. Olha o exemplo que ele dá, o exemplo de Esaú. O tio de José plantou amargura no coração, e veja o que aconteceu: pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Esaú não encontrou um lugar de arrependimento no coração, porque seu coração foi tomado pela amargura. A amargura toma o coração, destrói a vida. Como disse Hernandes Dias Lopes, ele disse o seguinte: uma pessoa amargurada vive perturbada, não tem paz, está em conflito consigo mesmo, tudo ao seu redor fica cinzento, há um breu em sua alma. E ele continua dizendo: há um tufão em sua mente, há uma tempestade em seu coração. Essa pessoa, além de viver perturbada pelo vendaval do seu próprio coração, ainda contamina as pessoas à sua volta. Ela destila o seu veneno, espalha o seu mau humor, deixa vazar pelos poros da alma todo o seu azedume. Você entende o poder que a amargura tem de destruir a sua vida? Eu lancei um livro pela Thomas Nelson chamado Burnout lá no Brasil, e nesse livro eu trabalho que uma das razões do burnout é a amargura, é perdão não concedido. E veja o que diz o Oswald Smith nesse livro Esgotamento Espiritual. Ele diz o seguinte: a amargura injeta veneno em nossa corrente sanguínea, que perturba seriamente a nossa saúde emocional e física. Com o passar do tempo não sobra energia suficiente para desfrutarmos a vida. A pessoa que não perdoa fere-se muito mais que a que não foi perdoada. Existem inúmeras pesquisas que foram lançadas, se você puder lançar aqui, mostrando os efeitos. Estudo associa infarto à falta de perdão. Guardar rancor pode fazer muito mal ao coração. São inúmeros estudos da medicina e da ciência mostrando que a amargura destrói a nossa saúde, a vida, o corpo. Em contrapartida, existem inúmeros estudos mostrando que perdoar pode prevenir doenças cardíacas, pode salvar a vida de pessoas. Eu tenho um exemplo para contar. Duas jovens. Essas duas jovens nasceram numa família muito pobre, lá no Rio Grande do Sul. O pai delas era alcoólatra e ele abusou delas na infância. Abusou das duas. Uma delas, chamada Margot, mostra para nós o poder da amargura. Pode colocar assim. A outra, Margarete, do lado direito. Duas irmãs. Decisões diferentes em relação ao trauma e ao passado. Margot decidiu cultivar
amargura no seu coração e não perdoar. Ela morreu em 2018. A outra decidiu perdoar. Por que ela morreu em 2018? Na verdade, essa é a história da minha tia e da minha mãe. E eu nunca soube dessa história. Eu soube que minha tia adoeceu quando ela tinha 30 e poucos anos. Foram muitos anos de luta, ela adoeceu emocionalmente. Ela pirou da cabeça, porque ela carregou amargura no coração, durante toda a vida. Ano passado eu estava no Rio Grande do Sul, e minha prima falou assim: Tiago, você conhece a história da sua mãe e da minha mãe? E aí ela contou a história. E eu fiquei chocado, porque minha mãe nunca havia me contado que havia passado por abuso na sua infância. Então eu fui para minha mãe, e eu perguntei: mãe, mas... E gente, eu tenho tantas histórias para contar dos meus pais, histórias incríveis. Um dia, quem sabe, eu terei a oportunidade de contar aqui. Eles impactaram profundamente minha vida com Cristo. Então quando eu perguntei para ela: por que você nunca me contou essa história? Ela virou e disse para mim: sabe por quê, Tiago? Porque no dia que eu conheci Jesus, Cristo fez novas todas as coisas da minha vida. Aos 14 anos, minha mãe conheceu a Cristo Jesus e ela disse: todo lixo, todo passado ficou para trás. E ela disse para mim: Tiago, meu pai fez o que era errado, mas Jesus me libertou e fez novas todas as coisas. Eu escolhi perdoar porque entendi que Ele não podia oferecer à nossa família o amor que nunca recebeu. Uau! Ela foi totalmente curada, completamente. Uma mulher de Deus, uma história incrível. Como disse Henri Nouwen, ele disse o seguinte: pode parecer estranho dizer que a alegria é resultado das nossas escolhas e não das nossas circunstâncias. Temos uma hipótese de escolha, não tanto em relação às circunstâncias da nossa vida, quanto em relação à maneira como reagimos a essas circunstâncias. Ele continua dizendo: algumas pessoas tornam-se ásperas à medida que envelhecem, outras envelhecem alegremente. Isso não significa que a vida daqueles que se tornam ásperos tenha sido mais dura do que daqueles que se tornam alegres. Pelo contrário, ele continua dizendo, significa que foram feitas diferentes escolhas. Escolhas interiores, escolhas do coração. A pergunta que nós precisamos responder então é: como sair do poço? Todos nós, em nossa jornada saindo do Brasil, talvez você viveu situações traumáticas, de amargura, pessoas agiram contra você, não só lá, mas aqui, tem agido, e você tem vivido dentro do poço, o poço está fazendo morada em você. Como você pode se livrar? Efésios 4, 31, 32 diz: livrem-se de toda amargura, livre-se da amargura, não dê espaço para amargura no seu coração, em vez disso, sejamos bondosos e tenhamos compaixão dos outros. Como eu me livro da amargura? Perdoando como Deus me perdoou em Cristo Jesus. Isso me lembra de Gênesis 45:2, aquele momento em que José está com seus irmãos no final da sua história. Os irmãos voltam. Poderia ser um grande filme, uma grande história de vingança, um grande filme tipo o Conde Monte Cristo. E ali então José poderoso, que venceu e prosperou, poderia agora dizer: agora, minha vitória tem sabor de mel, vocês agiram contra mim. Esse não é o Evangelho. Esse não é o Evangelho. Então aqui diz o seguinte: assim ficou a sós com seus irmãos e lhes revelou sua identidade. José se emocionou e começou a chorar. Olha o que o texto diz: chorou tão alto, a dor, a angústia da alma que ele viveu, tudo aquilo que era um conflito muitas vezes em sua vida, mas que ele decidiu perdoar e compreender que Deus estava no controle da sua vida. Agora então ele tem a chance de colocar para fora tudo isso, e ele chora tão alto que os egípcios o ouviram. E logo a notícia chegou ao palácio do faraó. Então o texto continua dizendo: então José beijou cada um de seus irmãos e chorou com eles. Depois os irmãos conversaram à vontade com ele. Olha que interessante a ordem. Primeiro ele beijou, ele abraçou, ele perdoou. Depois eles conversaram. Não é a conversa que define ou determina o perdão. É o perdão que define e determina a conversa. A gente gosta da ordem diferente. Primeiro eu vou conversar, eu vou falar umas verdades, depois talvez eu perdoe.
é primeiro perdão, depois conversa. O perdão define e determina a conversa. Olha que história linda, José beijou cada um deles, mas essa história aponta para uma outra história, a história de Jacó e Esaú, dois irmãos que também haviam brigado. Diz o texto de Gênesis 33:4, Esaú correu ao encontro de Jacó e o abraçou, pôs os braços em volta do seu pescoço do irmão e o beijou, e os dois choraram. Olha que história linda. A Bíblia não traz conto de fadas, ela traz histórias de encontros quebrados, restaurados por Deus. Quantas histórias nós temos da Bíblia, daquele filho que se perdeu, o pai que vai ao seu encontro. A Bíblia é essa história de restauração, de relacionamentos, de perdão. Isso é a essência da vida cristã, é o ministério da reconciliação. Nós somos ministros da reconciliação. Então, o que é perdoar? E eu quero aqui nos meus últimos 10 minutos, eu tenho 15 ou só 10? Eu tenho 10. Tá, 9,5. O que é perdoar? Vamos correr 3 coisas que significa perdoar. Em primeiro lugar, perdoar abre mão do papel de juiz. Diz o texto, José, porém, respondeu, não tenham medo de mim, por acaso sou Deus para castigá-los? Perdoar é reconhecer que a justiça pertence a Deus e não a mim. José abriu mão do desejo de vingança, ele reconheceu o limite do seu papel. Muita gente não perdoa porque quer manter o controle do acerto de contas, quer ocupar um trono que não é seu. Perdão exige humildade para entregar isso nas mãos de Deus, pois só Deus é o justo juiz, só Ele conhece corações e julga com verdade. Assumir o papel de juiz nos corrói, o desejo de justiça própria nos prende mais do que liberta. Então o perdão começa quando entregamos as contas para Deus. Isso não significa ignorar a dor, mas confiar a justiça a Ele. Então perdoar é abrir mão do papel de juiz. Segunda coisa que nós aprendemos com José é que perdão é confiar que Deus está no controle da nossa história. Olha o que o texto diz, vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Ele me colocou neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Sabe o que José entendeu? Que muitas vezes nós não entendemos. Que nossa história não está sendo escrita pelos outros, a sua história foi escrita com sangue, a sua história foi escrita por aquele que subiu no monte do Calvário, e nada pode mudar, alterar os planos que Deus construiu, a história que Ele escreveu para a nossa vida. Então nós precisamos começar a aprender a olhar para a nossa história como José enxergava a sua história, que a sua vida não era resultado do que os outros fizeram. Deus é soberano sobre todas as coisas, e a Bíblia diz, Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e foram chamados de acordo com o seu propósito. Todas as coisas, todos os traumas do passado, as dores, as feridas, Deus usa todas as coisas para o quê? Para nos fazer prosperar e chegar lá? Não, de acordo com o seu propósito. Todas as coisas cooperam para formar Cristo em nós. Esse é o grande objetivo de Deus na nossa vida. Então esse é o problema, porque muitas vezes a nossa visão é limitada como a visão de José. Veja só, a visão limitada de José era a seguinte, as situações da vida de José, olha quantos obstáculos. E você talvez possa se identificar com isso. Em primeiro lugar, José foi odiado pelos irmãos. Aí ele então foi traído, foi lançado no poço, foi vendido como escravo. Então, depois de ser vendido como escravo, ele foi parar na casa de Potifar, foi explorado como escravo por poderosos. Ele foi humilhado pela patroa sendo fiel. Ele foi preso, lançado naquela prisão, esquecido na prisão. Está entendendo? Essa é a jornada de José. Ele podia chegar aqui no final da sua vida e dizer, onde está Deus? Tudo dá errado na minha vida. Eu faço tudo certo, mas tudo dá errado. Muitas vezes essa é a nossa visão. Agora deixa eu te mostrar a visão de Deus sobre a vida de José. Em primeiro lugar, sabe o que Deus estava fazendo naquela situação com os irmãos? Em primeiro lugar, Deus estava quebrando o orgulho do filhinho de papai. Aquele moleque precisava amadurecer. Deus estava ensinando o valor dos relacionamentos. Ninguém sabe melhor o valor dos relacionamentos do que aquele que já foi traído.
Ninguém valoriza mais fidelidade, amor e perdão do que alguém que já foi traído. Formando compaixão pela vida humana. Por quê? Porque ele foi vendido como escravo, e lá no mercado de escravos ele conheceu outros escravos. Ele viu as pessoas sofrerem. Ele viu a maneira como tratavam aquelas pessoas. Deus queria preparar um grande líder. Depois, moldado pela excelência no trabalho, no ambiente de Potifar, ele foi aprendendo a ser excelente. Depois, forjando fidelidade inegociável. Aprendendo a ser fiel quando ninguém está vendo, mesmo sendo tentado por aquela mulher. Aprendendo a servir sem esperar nada em troca. Por quê? Porque ele lá ajudou o copeiro e o padeiro e foi esquecido. Mas ele ajudou sem esperar nada em troca. Por último, preparando para governar e salvar vidas. Deus estava preparando. Entenda uma coisa. Deus estava preparando um governador. Essa é a visão de Deus da sua vida também. Deus está forjando você. Deixa eu te dizer uma frase. Deus está mais preocupado com o seu caráter do que com o seu conforto. Deus não quer te fazer feliz. Deus quer te fazer santo. E Ele sabe que você só será feliz quando se tornar santo. Então Deus está disposto a comprometer tua alegria e felicidade temporária para garantir tua maturidade e santidade eterna. E Deus pode, inclusive, usar o mal na sua vida para forjar Cristo em você. Como dizia Martinho Lutero, Satanás é um cachorro na coleira de Deus. Deus usa Satanás. Deus deixa o mal operar em nossas vidas, como operou na vida de José, mas é debaixo da sua soberania. O diabo não pode ir nem 1 centímetro a mais do que Deus permite. Não foi isso que aconteceu com Jó? Deus permitiu. Não foi isso que aconteceu com Pedro? Satanás pediu para peneirá-lo. E eu estou orando para que a sua fé não se desfaleça, mas para que você amadureça e possa ajudar os teus irmãos. Deus tem um objetivo, Deus quer nos conduzir à maturidade. Portanto, entendo o que Robert Clinton disse. Ele disse, nada escapa do plano de Deus, nem o mal que sofremos foge ao seu controle. Como disse Robert Clinton, nós queremos aprender 1000 coisas, porque há tanto para aprender e fazer. Mas Deus quer ensinar-nos apenas uma coisa, talvez de 1000 maneiras diferentes. Estou formando Cristo em você. Por último, perdoar é escolher tratar com bondade quem nos feriu. Não tenham medo, continuarei a cuidar de vocês e de seus filhos. Desse modo, Ele os tranquilizou ao tratá-los com bondade. Perdoar agir como Deus agir conosco, com graça imerecida. É amar e servir quem te feriu. Como disse Jesus, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. José agiu com bondade. Portanto, deixa eu explicar uma coisa aqui para você sobre perdão, rapidamente, o que não é o perdão. Rapidamente, o que não é perdão. Perdão não é um sentimento. Muita gente confunde. Perdão não é um sentimento que leva a uma ação, é uma ação que leva a um sentimento, é uma decisão que leva a um sentimento. Nós tomamos essa decisão em obediência pela fé, crendo que nossos sentimentos acompanharão a nossa decisão. Sentimento também não significa esquecer, é impossível esquecer. Perdão também não significa minimizar. Não foi nada. Não foi. Perdão também não significa, não é condicional. Se ele pedir perdão, se ele mudar, eu vou perdoar. Não, nós devemos perdão. O que é o perdão? O perdão é um dever do cristão. É um mandamento do cristão. Nós temos que perdoar como Cristo nos perdoou. A base do nosso perdão não é o outro, é Cristo. Cristo é o nosso fundamento do perdão. Nós perdoamos porque Ele nos perdoou. O que é o perdão? É uma decisão. É um compromisso. Foi isso que disse a Corrie ten Boom. Ela disse o seguinte: o perdão não é uma emoção, o perdão é uma decisão. Perdão não é uma emoção, é uma decisão. Não sei quem lembra da história da Corrie ten Boom, mas ela foi uma cristã holandesa. Ela tinha uma irmã chamada Betsy. A sua família, durante a ocupação nazista da Alemanha, da Holanda, eles recolheram judeus e guardaram no refúgio secreto lá na sua casa. Até que os nazistas descobriram, mataram seus pais, levaram a Corrie e a Betsy para um campo de concentração nazista. Elas sofreram muito, uma longa história, mas terrível história.
E ela lembra do dia que aquele guarda estava diante dela com o chicote e fez ela sofrer. Até que um dia, a Corrie estava na Alemanha, dando uma série de palestras depois, muitos anos depois, a Betsy, sua irmã, morreu naquele campo de concentração, ela sobreviveu pela graça de Deus, e ela estava compartilhando o evangelho na Alemanha, quando ela disse o seguinte para todo mundo: pelo poder de Cristo Jesus na cruz, todos os nossos pecados são perdoados e lançados no mar do esquecimento. Todos os pecados, não importa o que você fez ou quem você é. No final daquela palestra, um homem se aproximou dela. Quando ela viu aquele homem, era um dos guardas de Ravensbrück, o campo de concentração. E ela gelou, ela paralisou. E aí ele disse o seguinte: Corrie, é verdade que Deus perdoa todos os nossos pecados porque eu cometi atrocidades. E eu quero muito encontrar o perdão de Cristo Jesus. É verdade que Cristo me perdoou, e então ele estendeu a mão a ela. E ela disse que a mão dela ficou travada. E ela disse: Deus, o que eu faço? Eu não consigo perdoá-lo. Mas ela tinha acabado de falar sobre o poder do evangelho. E ela tomou uma decisão. Então ela disse o seguinte: ao fazer isso, aconteceu algo incrível. A corrente começou em meu ombro, desceu pelo braço e fluiu entre nossas mãos unidas. Um calor curativo invadiu o meu ser e lágrimas encheram os meus olhos. Ela continua dizendo: exclamei, eu perdoo você, irmão, de todo o meu coração. Eu jamais havia conhecido o amor de Deus tão intensamente quanto conheci naquele momento. Ela continua dizendo: eu gostaria de dizer que a partir daquele dia, pensamentos de misericórdia e amor fluíram naturalmente de mim. Mas a verdade é que não fluíram. Se aprendi uma coisa aos 80 anos de idade, é que não consigo armazenar sentimentos positivos e bom comportamento. Ao contrário, é necessário recebê-los fresquinhos de Deus todos os dias. Terminando, encerrando, perdão não é. Os 4 compromissos do perdão, rapidamente. Primeiro, eu não pensarei mais sobre ofensa. Eu não... Segundo lugar, você pode me ajudar aí? Eu não mencionarei mais a ofensa e usarei contra você. Eu não falarei a outras pessoas sobre a ofensa. Eu não permitirei que a ofensa fique entre você e eu ou prejudique o nosso relacionamento. Essas são as 4 decisões do perdão. Encerrando então, perdão é um processo ativo, não é do dia para a noite, tá? E o perdão significa assumir a dívida. É difícil, amar dói. Quem quer amar sem sofrer não vai amar. Quem quer amar sem ser cuspido na cara não vai amar. Quem quer amar sem ter que lidar com a necessidade constante de perdoar jamais vai amar. Então talvez você diria: mas Tiago, então que duro que é amar. Sim, amar é se doar. Amar é morrer para si. E é isso que nós aprendemos exatamente como Cristo Jesus. Colossenses capítulo 3, versículo 13 diz: sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Então, perdoar não é esquecer o que fizeram, é lembrar o que Cristo fez. É isso que determina o perdão. Portanto, deixa eu só te ajudar com uma coisa antes de encerrar. Deixa eu só te lembrar uma coisa. A gente olha para a história de José e a gente acha que a história de José é sobre nós. Nós somos como José, agiram contra nós, mas nós vamos prosperar. Posso te falar uma coisa? Nessa história nós não somos José. Sabe por que essa história está aqui? Porque nessa história nós somos os irmãos de José. Você e eu somos malditos irmãos de José. A gente gosta de se enxergar como José, o justo, o resistente, o vitorioso. Mas a verdade é que nós somos os irmãos. Fomos nós que falhamos. Fomos nós que ferimos. Fomos nós que traímos Jesus. Por orgulho e ciúmes, traímos e vendemos Jesus. A túnica que José perdeu nos lembra da túnica de Jesus, o filho amado do Pai, revestido de glória, que foi despido por nossa causa. José foi jogado num poço por seus irmãos. Jesus foi cravado numa cruz pelos nossos pecados. José foi tentado e resistiu. Jesus foi tentado em tudo e não pecou. José chorou em silêncio, longe da família. Jesus clamou em agonia: Deus meu, por que me abandonaste? José foi vendido por 20 moedas de prata. Jesus por 30, o preço da nossa traição. José estava na prisão ao lado
do copeiro e do padeiro. Um morreu, o outro foi salvo. Jesus estava na cruz ao lado de 2 ladrões, um foi salvo, o outro morreu. Os irmãos de José não o reconheceram na primeira vez que o viram. Assim também Jesus veio para os seus, mas os seus não o reconheceram. José tinha poder para se vingar, mas escolheu perdoar. Jesus mesmo com todo o poder escolheu amar até o fim. José preparou um lugar de salvação para os irmãos que o rejeitaram. Jesus preparou um lugar eterno para os pecadores que os rejeitaram. José disse: não foram vocês, foi Deus que me enviou adiante de vocês para preservar vidas. Jesus disse: Pai, perdoa eles, porque não sabem o que fazem. Nós somos os irmãos. Nós recebemos um perdão infinito. Portanto, diante disso, para refletir e praticar os últimos 3 desafios que eu vou deixar, o propósito redentor de Deus passa pelas cicatrizes que os relacionamentos deixam. Deus está usando os traumas. Deus estava lá. Deus permitiu. Essa é a dura verdade. Porque Ele ama você. E Ele quer formar Cristo na sua vida. Deus está pouco se lixando com a tua prosperidade financeira aqui nos Estados Unidos. Deus só tem um compromisso com você: formar Cristo na tua vida. E se Ele precisar tirar tudo de você para garantir que Cristo seja formado, Ele fará. Segundo lugar, ser cristão significa perdoar o indesculpável, porque Deus perdoou o indesculpável em nós. Terceiro e último, nada saiu do controle. Não importa o que aconteça. Nada saiu do controle. A mão de Deus continua guiando cada detalhe da sua história. É Ele que está conduzindo a tua vida. Ninguém da sua família, de um relacionamento, da comunidade de brasileiros, nem o governo pode interferir na história que Ele escreveu e determinou para a sua vida. Uma história que aponta para Ele, para a glória dEle. Posso orar por você? Feche teus olhos. Pai querido, eu quero agradecer por essa manhã, por esse tempo juntos aqui, pela Tua palavra que nos confronta, mas que nos acolhe e gentilmente, amorosamente nos transforma e nos capacita para perdoar, para amar e para viver uma nova história, deixando para trás nosso passado, as feridas, os traumas, a angústia. Nos ajuda a seguir em frente, Deus, e seguir o Deus que vai adiante. Nos ajuda a enxergar como José enxergou a sua história. Nos ajuda a ter essa visão de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados de acordo com o seu propósito. Nós nos rendemos ao Teu controle e à Tua soberania, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe você, querido, nessa manhã.